aqui atrás, e eu quero que você preste atenção na mensagem. Amém? Nós vamos ler do Salmo 133. O Salmo 133 é um salmo do rei Davi. Dos 150 salmos que nós temos, 74 deles foram escritos pelo rei Davi. Né? 7, 7 são 14, mais ou menos metade dos salmos foram escritos por Davi. E uma coisa interessante sobre os salmos de Davi é que desses 74 salmos que ele escreveu, só 14 são salmos de louvor, exclusivamente de louvor, onde ele escreve palavras que exaltam os feitos de Deus. Tem outros 11 salmos que ele vai falar sobre a confiança que ele tem em Deus, né, e sobre a majestade de Deus. Tem mais outros 6 salmos que ele vai falar sobre sabedoria, né, sobre gratidão. Só que tem 43 salmos que são salmos de lamento. Quando Davi ele se coloca diante de Deus como sendo alguém necessitado de Deus, como sendo alguém que precisa de Deus. Então, a grande maioria dos salmos que Davi escreveu, ele estava se colocando diante de Deus como alguém necessitado de Deus. Isso é maravilhoso. Tem gente que precisa de Deus aqui nessa noite? Eu levanto as... Eu preciso de Deus, nós precisamos dele. Então é natural que esse sentimento ele seja presente nos salmos de Davi. E eu quero ler esse salmo junto com você. E ele diz assim, aqui na NVI, né? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Monte Hermon, né? Quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor manteve essa palavra revelada e preservada para nós até os dias de hoje. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos contato com esse texto tão maravilhoso e que nos chama a atenção da importância de uma vida em união com os nossos irmãos, com os nossos familiares. Fala ao nosso coração nessa noite sobre esse tema, Pai, e que nós possamos sair daqui entendendo um pouco mais sobre a Tua ética, sobre a Tua moral, sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém? O rei Davi, ele é sempre ilustrado por nós como sendo aquele homem vitorioso. A gente sabe, se eu perguntar para qualquer criança, ela conhece a história de Davi e o gigante Golias, herói dos filisteus, que foi derrotado por Davi com algumas pedrinhas e uma funda, que era tipo uma tiradeira. Se você perguntar para qualquer criança, ela vai dizer que Davi, ainda no campo, cuidando das ovelhas, ele matou um urso e matou um leão para proteger as ovelhas. Se nós lermos lá em 1 Samuel 17, de 48 até os 50, a gente vai ter essa descrição de Davi ali vencendo o gigante Golias. Mas lá em 1 Samuel 18, versículo 7, tem uma coisa interessante também. Quando Davi ele já era guerreiro, líder de exército, ainda no reinado de Saul, ele era tão vitorioso, mas tão vitorioso, que a Bíblia chega a descrever um grito, um jargão que era usado no tempo de Davi, quando as mulheres diziam o seguinte: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, como líder de exército. Era um homem vitorioso. A gente não tem problema nenhum em ilustrar Davi como sendo um homem vitorioso. Mas essa não é a totalidade da história desse homem. Ele era um homem também que tinha muitas dificuldades. Ele tinha muitos inimigos, né? O reinado de Davi nunca foi um reinado tranquilo. Ele estava sempre sendo atacado pelos povos em volta de Israel.
E ele tinha muitos inimigos internos, né? Basta lembrar que Davi foi traído pelo próprio filho, Absalão, que tentou usurpar o trono dele. Basta lembrar que Davi foi traído por si mesmo. Quando ele, ao invés de ter ido para a batalha, ele fica e ele se coloca numa situação de tentação ali, cai e é reprovado por Deus naquilo que ele fez. E depois Deus restaura a vida de Davi, mas fica um episódio muito feio, envergonhoso até, da história da vida dele. Davi era um homem vitorioso, mas ele era um homem também que tinha muitas dificuldades e ele vivia ali sempre num ambiente de falta de paz. Então, quando Davi escreve o Salmo 133, a gente acredita que nesse momento do reinado de Davi aqui, ele olha para trás e vê todos os momentos de vitória dele, todos os momentos de derrota dele, e ele vê o reino de Israel estabilizado, o reino de Israel em paz, e ele escreve um hino de exaltação a Deus, lembrando da importância e a bênção que é a união, a unidade entre os irmãos, vivendo em paz. Hoje nós celebramos a união aqui, nós celebramos a unidade da igreja, nós celebramos a amizade que nós temos uns com os outros, nós celebramos o fato de que nós nutrimos nas famílias o sentimento de que é necessário viver em união. Então, todos os cultos aqui na igreja, nós fazemos a oração da família e nós fazemos questão de dizer, sai do teu lugar, pega na mão da pessoa que faz parte da tua família, aperta bem essa mão, porque é bem provável que seja a pessoa que mais se preocupa com você. Como é bom, como é agradável que os irmãos vivam em união. Como é bom, como é agradável que as famílias vivam unidas. Como é bom viver em paz. É ou não é? Você saber que você vai fazer aquele almoço de final de ano e não vai ter briga. Hã? Você vai fazer aquela confraternização da empresa e não vai ter ninguém falando mal um do outro. A gente sabe quanto é difícil você ter paz, e você ter união, e você ter unidade. Então, quando nós temos a bênção de viver em união, quando a gente tem a bênção de viver em paz, a gente precisa agradecer ao Senhor, porque não tem nada melhor do que você viver em união, em unidade e em paz. Só que não é só bom, é também necessário. E eu quero começar aqui falando de uma ilustração bem antiga, e talvez você já tenha ouvido de alguém. Se você já ouviu, vai ouvir de novo. E a ilustração é assim. Um pai estava morrendo. E era um pai daqueles da época do meu avô, que tinha mais de 10 filhos. E ele pede para chamar todos os filhos. Né? Os filhos, as filhas, do mais jovem até o mais velho. Né? Ele pede para chamar todo mundo. Quando os filhos chegam e ficam em volta ali da cama dele, ele tinha mandado preparar um feixe de gravetos. Você sabe o que é um feixe, né? É quando você pega um monte de graveto e amarra. Ele tinha mandado preparar um feixe de gravetos. Esses gravetinhos que você usa para acender o fogão de lenha. Alguém aqui já acendeu fogão de lenha na vida? Já? Ó, parabéns, seus roceiros. Né? Brincadeira. Você põe lá os gravetinhos fininhos, né? Aí ele chama o filho mais velho primeiro, dá aquele feixe de gravetos para o filho mais velho e pede para que ele faça força para quebrar o feixe de gravetos. Obviamente, aquele homem forte, grande, ele foi envergando aquele feixe de gravetos ali, com toda a força que ele tinha, ele não conseguiu quebrar. Ele pega o mesmo feixe de gravetos e dá para o outro filho. E depois para o outro, e depois para o outro, cada um tentando fazer mais força, usando técnicas diferentes, tentando quebrar no joelho, e não conseguia quebrar. Quando todos tentaram, ele pede de volta o feixe, e agora ele pede para que o filho mais velho desamarre aquele feixe. E depois ele vai pegando um por um dos gravetos e vai quebrando com a ponta dos dedos e colocando de lado.
E à medida que ele ia quebrando os gravetos e colocando de lado, aqueles filhos começam a chorar, porque eles imaginavam que eles estavam indo para ouvir as últimas palavras do pai. E aquele pai, de uma forma muito sábia, ele queria deixar mais do que palavras. Ele queria deixar algo para que aqueles meninos se lembrassem a vida inteira. E quando ele, em silêncio, termina de quebrar o último graveto, aí ele abre a boca e pergunta: vocês sabem para que eu chamei vocês aqui? É lógico que eles já sabiam, né? Se eles permanecessem unidos como família, um junto do outro, um amarrado ao outro, dificilmente eles seriam quebrados e vencidos. Mas se fosse cada um para o seu lado, fazer aquilo que cada um tivesse colocado na cabeça para fazer, facilmente eles seriam quebrados um a um. E aí aquele pai olha para todos os filhos e filhas ali presentes e diz o seguinte: de tudo que eu poderia dizer para vocês antes de morrer, a única coisa que eu quero dizer é: sejam unidos e amarrados um ao outro. A unidade, ela não é uma bênção apenas por a mais, um plus, não, ela é necessária. É necessário que a igreja tenha unidade. É necessário que a igreja ande unida. É necessário que a família ande unida. É necessário que a família esteja junto e amarrado. O que eu quero dizer com esse junto e amarrado? Tem que ter o mesmo pensamento. Precisa de andar na mesma direção, porque quando nós fazemos isso, nós somos muito mais fortes. Eu não preciso dar exemplos negativos aqui, porque vocês sabem. Quando a família ela começa a se afastar, quando uma família começa a se distanciar no pensamento, quando uma igreja começa a ter muitos pensamentos diferentes dentro da igreja, o que acontece? Há um enfraquecimento. E aquela paz tão gostosa é trocada pelo conflito, pelo debate, pela discussão. Então, quando Davi escreve esse salmo, e ele começa dizendo que é bom e que é agradável que os irmãos vivam em união, ele está dizendo que, além de ser uma bênção, existe uma necessidade nisso. Então, eu quero te dizer uma coisa. Para viver em união, para viver em unidade, a gente não tem algo que é reativo. Não é que você está paradinho aqui, de repente você está unido, não. Exige uma decisão. E a decisão ela é individual. A Eloá precisa decidir que ela quer estar unida. O irmão Mauri precisa decidir que ele quer estar unido. Entende? A Neinha precisa decidir que ela quer estar unida. Tudo começa com uma decisão pessoal. É uma decisão que você tem que ter. Porque quando começa em você, da tua parte você vai fazer tudo o possível. E tudo o necessário. Estão entendendo, gente? E antes de falar de bênçãos que eu enxergo aqui nesse salmo, eu quero explicar o texto. Porque se a Bíblia não nos convencer, nenhuma palavra humana convence. E o versículo 1 vai dizer assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. A palavra bom aqui é o conceito de algo que não tem contaminação. Aquilo é bom. Aquilo é simplesmente bom. Não tem nada aqui, nenhuma contraindicação naquilo. Se eu disser assim para você: olha, beba mais água. Beba mais água para que você não tenha problemas de saúde, de falta para você não se desidratar e tudo mais. Tem contraindicação em beber água? A não ser que você beba 5 litros, né? Mas tem contraindicação? Não. É nesse sentido aqui essa palavra que ele usa. É bom, não tem contraindicação. União não tem contraindicação. Ninguém vai reclamar de ser unido. Ninguém vai reclamar de ter unidade. Ninguém vai reclamar de andar em paz. É bom. Só que ele vai usar uma palavra aqui que é agradável.
E é interessante essa palavra porque ela aparece em vários outros salmos, em vários outros escritos do Antigo Testamento, e normalmente ela é usada para falar do sabor do mel. Eu não sei se a vitória tem sabor de mel. Não sei. Mas eu sei que Davi está dizendo que a união e a unidade na igreja e nas famílias tem um sabor tão agradável quanto o mel. Ele está usando a mesma palavra que é usada quando você vai descrever o sabor do mel. Lembrando que naquela época não tinha cana de açúcar, né? Então o que eles conheciam de mais doce era justamente o produto das abelhas. Então ele diz o seguinte, olha, não tem nada de ruim em ser unido. E se eu posso descrever como é a união, ela é tão agradável quanto o sabor do mel. É isso que Davi está dizendo aqui. Né? No versículo 2, ele vai dizer o seguinte, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão até a gola dos seus vestidos. Aqui ele vai fazer uma alusão à questão cerimonial da religião judaica. Então ele vai dizer o seguinte, que a união, ela tem uma origem. E a origem da união, ela é justamente espiritual. A união verdadeira, ela vem de Deus. Quando Deus criou o ser humano, ele não criou o ser humano para viver separado. Ele criou o ser humano para viver unido. Basta dizer que todos os animais tinham o seu parzinho ali, e ele olha para o homem e ele percebe que faltava alguma coisa no homem, né? Faltava alguém para chamar a atenção da toalha em cima da cama. Não. Deus olha lá para o homem e fala assim, não é bom que o homem esteja só. Deus não nos criou para andar de forma solitária e independente. Nós precisamos andar juntos. Nós fomos constituídos assim. Então é necessário entender que toda união, toda unidade, toda preservação da união vem de Deus. É Ele que cria em nós o sentimento de andar unidos, é Ele que preserva isso em nós também. E no versículo 3, ele vai usar uma outra figura para exemplificar quanto é importante a união, a unidade, a paz. Ele vai dizer assim, é como o orvalho do Hermon, né, da montanha, do Monte Hermon. Quando desce sobre os montes de Sião, são montes mais baixos, né? O Monte Hermon era congelado na ponta. Então, à medida que aquilo descongelava, ia regando os montes mais baixos, né? Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ele vai usar uma outra figura para ilustrar o que ele está dizendo, que agora é a questão da fertilidade. Os montes de Sião, eles só eram férteis porque o Monte Hermon ele descongelava e regava tudo aquilo ali com as suas águas. Então, no meio do deserto, você tinha lugares verdejantes, porque eram nutridos por essa água que descia do Monte Hermon. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, que a união, a unidade, a paz, ela só é possível se vier de Deus a nutrição para que isso aconteça. A dependência é sempre de Deus, gente. Por isso que eu comecei essa pregação dizendo que Davi escreveu tantos salmos de clamor e de dependência de Deus. Esse homem sabia que era necessário depender de Deus para que as coisas acontecessem. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Então a família precisa viver em união, a igreja precisa viver em união, e para isso a gente precisa entender que começa na gente. Mas eu sozinho não consigo, eu preciso ser nutrido por Deus, que faz com que as coisas sejam possíveis em mim. E eu enxergo aqui 6 bênçãos que eu quero compartilhar com vocês em relação a viver unido, viver em unidade, né? Viver em paz. Importante sempre salientar, gente, que unidade não é mesmice, viu? Você pode ser diferente, pensar diferente, ter ideias diferentes e andar junto. E é muito bom quando você caminha com alguém
que tem ideias diferentes das suas, fica rico. O relacionamento fica rico. Né? O C1 e o C2 estavam ali. O C1 e o C2 estavam ali arrumando o filtro. Aí eles me ligaram: pastor, a gente está pensando em colocar a caixa d'água a 300 metros de altura. Né? Eu falei, legal, é uma solução. E vai dar certo. Então, não sei como a gente vai colocar essa caixa d'água tão alta, mas vai dar certo. Eu falei, e se a gente colocasse um pressurizador elétrico? Aí o outro, e se a gente colocasse um pressurizador mecânico? E se a gente colocasse direto da rua? E se a gente foram surgindo as ideias? Mas vocês percebem que são várias ideias diferentes, buscando resolver o mesmo? Vocês entendem o que é igreja, gente? Igreja é isso. É um monte de gente diferente buscando resolver o mesmo problema. Isso é igreja. Você sabe o que é família? É um monte de gente que pensa diferente, mas decidindo para o bem da casa, da família. A gente não precisa ser todo mundo igual, mas temos que ter o mesmo sentimento. Então, a primeira bênção que eu vejo aí é que a bênção nos faz viver uma coisa boa. Eclesiastes 4, 9 e 10. Quando nós vamos entender aqui uma sabedoria bíblica, vai dizer assim, olha, é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então, a união, ela traz uma bênção, que é viver uma coisa boa. Como é maravilhoso você ter alguém junto com você. Não é? Na hora de rir, na hora de chorar. É bom ter alguém do lado, não é? Então, nós precisamos alimentar essa bênção, que é viver essa coisa boa da unidade, da união, da paz, dentro da igreja e dentro das nossas casas. A segunda coisa que eu posso salientar aqui, que além de ser bom, é prazeroso. É um prazer viver em união, é um prazer viver em paz, né? Se nós entendermos isso, a gente vai começar a viver cada vez melhor e cultivar cada vez mais a união e a unidade. Vocês já perceberam que tem gente que gosta de uma briguinha? Eu não sou psicólogo, mas eu sempre tenho a impressão de que quem gosta de brigar é carente. Ele quer receber um carinho, nem que seja um olho roxo. Não, mas é verdade, gente. Eu tenho a impressão de que a pessoa que gosta muito de brigar, ela tem carência de afeto. Então, quando a pessoa quer discutir demais, se dá vontade de olhar no olho dela e dar um abraço. Fica, para de falar, vem cá, dá um abraço. Gente, é maravilhoso, é prazeroso viver em paz. A paz é maravilhosa. Mas eu queria destacar uma terceira coisa. Mas antes disso, eu preciso falar de um episódio sobre essa coisa do prazer que aconteceu na nossa última edição da Festa da Amizade. Para quem não é da igreja, não sabe do que os irmãos estão falando uhul aí, nós temos uma festa que acontece uma vez por ano, onde a igreja inteira se une para a gente fazer 2 dias de evento aqui na quadra, aberto para todas as igrejas, para a comunidade. E é uma bênção na vida da igreja. Porque une a igreja. Porque a gente começa a trabalhar todo mundo no mesmo propósito, com os mesmos objetivos, pensando na mesma coisa, buscando os mesmos resultados. Né? E durante todo o processo vai gerando um sentimento de união e unidade na igreja. Mas quando chega no final, está todo mundo... Vamos falar junto? Quando chega no final, está todo mundo cansado. Cansado, mas não triste. Cansado, mas não arrependido. Cansados, mas ainda assim com energia para pegar uma vassoura, varrer tudo, rindo, porque é prazeroso fazer isso junto. Sim ou não? Ô, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Né? Então,
a união ela traz prazer para a gente. Isso é muito, muito bom. A terceira coisa é que a união ela vem de Deus. A união ela é uma espécie de uma unção que é derramada de Deus sobre nós. E a gente precisa entender como isso é maravilhoso. Quando Davi usa aqui um símbolo do óleo, a gente precisa entender que no Antigo Testamento o óleo ele servia para duas coisas. A primeira era para separar alguém para o sacerdócio ou para como profeta. Então você derramava o óleo na cabeça da pessoa para simbolizar que aquela pessoa estava sendo separada para um sacerdócio. Mas uma outra coisa que é símbolo do óleo também é a presença e o derramar do Espírito Santo do Senhor sobre alguém, né? Atos capítulo 2, versículos 1 e 2, a gente tem aquela cena ali do Pentecostes. Então a gente vai ler o seguinte: chegando o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Aqui a NVI, que é a versão que a gente usa essa tradução reunidos, né, no mesmo lugar. Traduções mais antigas vão dizer que eles estavam todos unidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E ali deu-se o ato inicial do que a gente chama de período da graça, né? Quando o Espírito Santo prometido por Cristo, depois do sacrifício dele, é derramado sobre a igreja. E a partir dali, a gente não tem mais um Deus habitando numa tenda, a gente não tem mais um Deus habitando entre nós, a gente não tem mais um Deus distante, a gente passa a ter um Deus conosco, o Espírito Santo, que habita os nossos corações. E só Ele mesmo é capaz de fazer em nós frutificar os frutos dele, né? Então, quem é cheio do Espírito é cheio de guerra ou é cheio de paz? É cheio de paz, né? Quem é cheio do Espírito é contencioso. Opa, tem hora que não sai. Espera aí que eu me viro, eu troco a frase. Quem é cheio do Espírito fica procurando conflitos ou fica nutrindo a paz e a harmonia? Paz e harmonia. É assim. Então a bênção de Deus está demonstrada ali na união entre os irmãos. E a quarta coisa, a bênção da fertilidade, gente. Essa figura do monte, do orvalho, da água descendo e nutrindo, ela é absolutamente perfeita. Porque quando é que uma igreja cresce? A igreja cresce quando existe alimento ali e as pessoas são alimentadas. Quando é que uma família está bem? Quando o sustento está ok, quando tem o exemplo do pai, quando tem o exemplo da mãe, né? Quando existe amor unindo a família. Nutrição, né? Fertilidade, né? A terra pode ser seca, mas a partir do momento que a água vai invadindo aquela terra seca, cheia de nutrientes, o verde vai aparecendo e tudo aquilo que era cinza começa a ficar colorido. Ah, pastor, é muito difícil, eu sou de uma família em que se eu disser bom dia, o meu irmão responde bom dia por quê? Você conhece família que é assim? O irmão vira para o outro e fala assim, bom dia! Aí ele fala assim, no final do dia você me pergunta se foi bom. Tem gente que é assim, mal-humorada, né? Mal-humorada. Aí o outro, para não deixar batido, ele fala assim, ah, não é bom dia não, eu falei só por falar mesmo, porque eu quero mais que você quebre a perna. Tem família que é assim, uma família unida. Não. Mas mesmo numa situação dessa, quando Deus começa a entrar, quando a presença de Deus começa a nutrir, quando a presença do Espírito Santo do Senhor começa a invadir, quando a água do Senhor começa a transformar aquela terra seca numa terra fértil, as coisas mudam. Acredite nisso. Ah, pastor, mas é muito difícil a minha família. Comece em você. Seja você o primeiro a mudar isso. Seja você o agente de paz. Tem um ditado popular, é popular, viu, gente? Não está na Bíblia, não. Quando um não quer, isso, seja você o agente de paz. Seja você aquele que vai levantar a bandeira da paz dentro da tua casa, da tua empresa.
vai ter a tua igreja, né? Tem igreja que é assim, vai fazer uma festividade, já começa a briga para decidir qual vai ser a cor da decoração. Tem. Não. Se necessário, a gente faz multicolor. Um pedacinho de cada cor, assim. O importante é a unidade, não é a cor, né? A quinta coisa, meus amados, a bênção da aprovação de Deus. O Salmo 133, no versículo 3, né, ele vai dizer assim: como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção. Deus concede a bênção dele aonde tem nutrição, aonde tem unidade, aonde tem paz, aonde tem união. Nós não podemos querer que Deus honre e Deus abençoe uma coisa que é cheia de conflitos. Deus, ele abençoa a unidade. Né? Quando você se torna agente de união, agente de unidade, agente de paz, acredite, você está atraindo a bênção de Deus para aquele lugar. E para terminar, a vida eterna. Porque o versículo ele termina assim, né? Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. A bênção da vida eterna. Quando nós trabalhamos para a unidade, para a união, para a paz, dentro da igreja, dentro das nossas casas, a gente deixa de perder tempo com coisas outras e a gente começa a gastar o nosso tempo com aquilo que verdadeiramente importa. Então, se antes eu gastava tempo brigando, agora vai sobrar tempo para outras coisas. E qual que é o objetivo de uma igreja? É fazer almoço? Não. É fazer festa? Não. Qual que é o objetivo de uma igreja? É pregar o evangelho. Só que qual é a melhor maneira de pregar o evangelho? Vivendo o evangelho. Então, quando eu paro de gastar o meu tempo com outras coisas, eu começo a ter tempo para viver um evangelho puro e simples e verdadeiro. E quando eu passo a viver um evangelho puro, simples e verdadeiro, as pessoas começam a querer ter a mesma experiência, viver a mesma coisa. Elas querem saber por que você consegue viver em paz. Elas querem saber como é que Deus faz isso na tua vida, na tua família, na tua igreja. Isso vai frutificar para a vida eterna, porque você vai ter tempo de pregar o evangelho que liberta, que salva, que muda vidas e que faz com que nós sejamos verdadeiros cidadãos do céu. Então Deus espera isso de mim, espera isso de você, né? Será que nós temos trabalhado para que os nossos frutos, os frutos que são originários aí da nossa união, da nossa unidade, eles cheguem até as pessoas e a gente possa apresentar a mensagem verdadeira de Cristo? E a mensagem verdadeira de Cristo é essa. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Jesus não morreu para que você fosse rico. Jesus não morreu para que você fosse curado. Ele pode te prosperar, ele pode te curar, mas ele não morreu por isso. Jesus, ele morreu para te salvar. Esse aí é o Mateus, é uma bênção na nossa vida, tá? Jesus morreu para te salvar. Jesus morreu para mudar a tua vida. E eu queria que você fechasse seus olhos agora. E nós vamos orar ao Senhor. Depois as crianças vão cantar, vão adorar o Senhor aqui. Feche seus olhos. Pai, obrigado porque o Senhor nos chama, nos convida, nos desafia a ter uma vida de união e unidade. Ó Deus querido, eu quero te pedir que o Senhor, a começar em mim, a começar em cada um de nós aqui, o Senhor coloque em nós um espírito quebrantado, desejoso de sermos agentes de paz, agentes de união, de unidade, de libertação.